Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que em tudo aí, Deus possa estar abençoando, guardando, protegendo, guiando os teus passos. E nesse dia eu quero falar com vocês uma palavra que está lá no Salmos 42, né? Muitas vezes a gente está num questionamento, numa tristeza, assim, a gente não sabe o que acontece, que é uma inquietação, é uma insatisfação, né? E a gente começa a se questionar, ou os outros começam a questionar: ah, você tá assim, onde está o seu Deus? Né? O que acontece aí, que as coisas não dão certo? E a pessoa entra ali numa profunda inquietação, que a alma dela fica ali assim realmente abatida. Eu vou ler com vocês aqui o Salmos 42, eu não vou ler todo, mas vou ler alguns versículos, vou começar com um. Fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus, né? A gente vê aqui, né, dos coraitas, que ele tem uma sede de Deus, né? Uma sede de Deus, ele quer mais de Deus, ele tem sede do Deus vivo. E ali, né, em meio a toda essa coisa, tribulação que está passando, esse problema, ele ainda é questionado: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Né? Por que você está passando por isso? Né? Além do problema que ele está carregando, da dor que ele está sentindo, ele ainda é questionado: onde está o seu Deus? Né? E muitas vezes a gente é assim. A gente está passando por um período difícil na nossa vida, né? Como já não bastasse a carga, o peso que está sobre os nossos ombros, ainda a gente ouve muitas vezes um familiar, um amigo falar assim: ah, mas você não tem Deus? Cadê o seu Deus? É? E a pessoa muitas vezes até fica quieta, porque não sabe o que responder, né? E ali ela se entristece, e ela mesmo, muitas vezes a gente mesmo começa a se questionar: mas cadê Deus na minha vida? Né? Por que está minha vida dessa maneira? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? A primeira coisa que a gente, né, começa a falar: o que será que eu fiz de errado? O que eu preciso me consertar? Né? E já começa um questionamento. E como já não bastasse, né, toda aquela aflição, todo aquele contexto na vida da gente de sofrimento, a gente ainda é indagado, é cobrado: onde está o seu Deus? Vamos continuar aqui? Daí ele fala assim: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu acostumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graça, entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Né? Olha para você ver, quando a gente muitas vezes é questionado, né? Onde está o seu Deus? A gente começa a lembrar: nossa, já vivi momentos tão felizes no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida, e agora, né? Tô vendo essa situação, e quando eu me lembro daquilo, né, que está me atormentando, né? Quando eu me lembro que eu já fui feliz ali atrás e hoje eu estou ali, né, pastando, sofrendo, eu me aflijo, eu me entristeço, né? Até com as lembranças boas eu não consigo ter paz. Até com as lembranças que eram alegria para mim, eram festa, me fazem chorar, porque daí me fazem enxergar que hoje eu não estou em festa. A minha festa é o meu choro, é o meu lamento. Então, até as lembranças que seriam boas naquele momento que está tão aflito, né, o faz chorar.
faz doer a alma. E ele pergunta por que está batidas aí dentro de mim, por que se perturba dentro de mim. Mas quando a gente lê aqui, ele fala: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hebron, desde o monte de Missar. Abismo chama outro abismo, né? Ele começa a ver que toda aquela angústia, todo sofrimento, né? Um abismo chama outro abismo, né? Abismo chama abismo, porque quando a gente tá triste, né? Parece assim que a gente tá ali nas aflições, nas dificuldades, parece que a gente se torna um para-raio, né? Que não bastasse a tristeza, cada vez vem mais coisas para nos entristecer. Parece que aquela tristeza que estamos sentindo atrai mais tristeza, mais confronto para nossa alma, mais desespero. Vou dar uma parada aqui nesse texto para a gente falar. Você já parou ou já teve aí ao seu lado, ou você mesmo, né, assim na sua vida, você já parou para ver, para analisar, que tem pessoas que elas são insatisfeitas de uma maneira tão grande, né? Tem pessoas que ela é insatisfeita, ela vive numa eterna reforma, né? A sua casa, ela destrói o banheiro, depois ela destrói a sala e reconstrói, daí não tá bom, você vê sempre a casa dela ali nunca tá bom, né? Ou a aparência dela, ela vai lá, gasta muito com roupa dela, compra o seu guarda-roupa dos sonhos, mas ela usou aquela roupa, daqui a pouco a insatisfação vem, eu preciso comprar mais, eu preciso fazer alguma coisa, porque já não me alegra essa roupa, né? Eu pinto meu cabelo de vermelho, amanhã, não tá bom, vou pintar de preto, depois não tá mais bom, vou pintar de loiro, e aquela insatisfação, né? Troca de carro, é o último modelo, era o sonho, mas de repente vê um carro melhor, fala assim, não, mas esse não tá bom, troca o outro, e aquela completa insatisfação, né? Certo dia eu estava falando com uma pessoa e ela estava nesse nível. Porque minha casa é isso, porque minha vida é isso, e porque a situação é isso, isso, isso. Eu falei assim, olha, o problema não está nas coisas, não está nas coisas. O problema está dentro de você. Essa satisfação é dentro da sua alma. Então, nada a pessoa consegue te ver que é bom, que está bom. É uma satisfação. Nada tá bom, né? Ou se o marido agrada, não tá bom. Se o marido não faz, não tá bom. Mas se o marido faz, também não tá bom. Então, é uma satisfação tão grande que nós, muitas vezes, a pessoa não se percebe que o problema é a nossa alma que está ferida, a nossa alma está angustiada, ela está perturbada dentro de nós, aflita, angustiada. Então, nada que a gente arranje externamente vai modificar essa insatisfação, essa sensação que nada dá certo, a sensação que ninguém gosta de mim, essa sensação de vazio, de desânimo, né, de descrença. Por quê? Porque algo maior dentro de nós está errado. Então, não é o mundo, não é as situações, não é seu marido, não é a sua casa que você quis tanto comprar, hoje já não é a casa que você queria, o seu carro, né? Ou quis ter o filho, depois o filho já só dá trabalho. É a insatisfação que está dentro da sua alma, né? Não é o seu cabelo, não é seu corpo, você vai para academia, você malha, olha para o seu corpo, você emagrece 5 quilos, daqui a pouco olha, não tá bom e mais, e você está indo naquela busca constante e não consegue sentir uma realização plena. Por quê? Porque a alma está gritando dentro de você e você tem olhado para coisas e você não tem olhado para dentro de si, né?
para dentro de si e falar: Senhor, eu preciso de um preenchimento aqui dentro do meu coração. Porque eu sei que não são as coisas, é o meu coração, é a minha alma que está abatida, é a minha alma que está perturbada. Isso já aconteceu com você? Que você muitas vezes acorda triste, nem sabe por que você está triste, né? Não aconteceu nada, não brigou, né? Tudo tá bom, mas de repente você acordou tão triste, tão vazio, uma tristeza que você daí que já passa, né? Daquela tristeza, igual aqui fala, chama outro abismo, né? Essa tristeza chama lembranças ruins. Daí você se aprofunda mais naquele choro, é o dia que você tira para chorar, para recordar. Por quê? Começou com o quê? Com uma tristeza que não tinha sentido, né? Que daí chamou outras abismo, chamou outras coisas, outros pensamentos vieram para te deixar mais lá, né? Agora estão falando, tá na fossa, tô no fundo do poço. E naquele dia, em vez de a gente pegar e orar, né? E clamar a Deus para pedir o alívio para nossa alma, para expulsar esse mal que veio entristecer, abater a nossa alma, a gente chama, né, outro abismo, né? Mais tristeza, mais lembranças ruins e acabamos nos afundando no sofrimento. Então, muitas vezes se você está aí numa inquietação, que não sabe, eu estudo, mas não tá bom, começa um curso, não vai para frente, começa uma faculdade, eu percebo que não é. Olha, pare, porque você não está percebendo que a sua alma está precisando de uma cura. Deus quer produzir uma cura na sua alma, que você nem tenha se apercebido, tá achando que é as distrações, é o dia a dia, é a correria, a falta de tempo, mas é um vazio aí que a sua alma está gritando, né? Ela está abatida, ela está perturbada dentro de você. Então, as realizações do dia a dia não vão preencher esse vazio. Vamos continuar aqui? Daí fala assim: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor, de dia e noite, esteja comigo. A sua canção é a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração a Deus que me dá vida. Muitas vezes a gente acha que eu preciso de coisas. Você precisa de orar nessas horas. Porque aqui ele está falando, a minha oração é que me dá vida, é que me fortalece, é que me sustenta nesses momentos que a minha alma está abatida. Eu preciso de orar, eu preciso ligar com Deus, eu preciso estar em comunhão para que não seja, né, a minha alma ali mais afligida, mas que eu busque a vida, né, através da oração, a libertação através de oração, né? Que ele fala, a minha oração é que produz a vida, né? Deus é o nosso alento, Deus é o nosso socorro, bem presente. Deus é tudo que eu e você precisa. Muitas vezes, ao invés de ficarmos nos lamentando, né, chorando, questionando, né, o porquê disso, porque está na hora de pararmos e buscarmos a Deus, orarmos, né, ali se derramarmos na presença de Deus, não derramarmos lá na rede social publicando coisas que não devemos, muitas vezes porque estamos tão abatidos falando coisas que não devia, ou saímos contando para quem muitas vezes não pode nos ajudar, né? E esquecemos que devemos lançar as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, neste momento que você percebe que você está abatido, já um dia já não começou bem, guarde 5 minutinhos do seu dia para orar. A minha oração, vou ler aqui de novo para você. A minha oração ao Deus é que me dá vida, não da morte, da vida, da esperança, né? Que faz continuar para vencer o processo do qual estamos passando. Vamos continuar aqui? Aqui. Que me dá vida,
Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Né? Quando a gente está triste, a primeira coisa que a gente fala, ai Deus, por que, que o Senhor, né? Deus não me ama? A gente começa com o questionamento, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor esqueceu das suas promessas, né? Oh, isso, aquilo, né? E o questionamento é normal do ser humano, né? Porque é a tristeza, só que a gente não deve se levar por ele. A gente deve sempre lembrar que ainda nós o louvaremos, que as coisas não vão continuar da maneira que está. Apesar de as coisas aparentar ser a destruição, o fim, né? Mas que a gente saiba que Deus pode reverter, mudar toda e qualquer situação. Vamos continuar lendo. Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Para que eu vou continuar saindo, se lamentando, lambendo as feridas, né? Me lamentando. Não devo fazer isso, né? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Muitas vezes você está aí, né? Não bastasse toda a sua aflição, teu sofrimento, ainda eu fico perguntando, né? Onde está o seu Deus? Mas não se preocupe, a resposta vai vir de Deus para a sua vida, não dos seus inimigos, do inimigo da sua alma, que muitas vezes não são pessoas, é o seu pensamento. Vem, onde está Deus na sua vida? Né? Você não é fiel a Ele? Cadê o seu Deus que você é tão fiel, tenta fazer tudo certinho? Saiba que isso é inimigo, querendo roubar a sua vitória, querendo fazer você acreditar que Deus está com você, mas isso é uma mentira. Vamos continuar lendo aqui? Daí ele continua. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ele continua falando, por que está tão triste? Por que está tão perturbada, sem sossego? Perturbação é uma coisa assim, né? Sem sossego, não tem paz, não tem sossego. Por que você está assim? Ele começa a perguntar por que eu tô assim, por que essa tristeza é uma perturbação com o meu pensamento, eu não consigo nem, né, pôr o meu pensamento em alguma coisa assim, para desviar esses pensamentos. Ele começa a questionar, por quê? Por que isso? Né? Muitas vezes você está aí nessa situação se perguntando, mas olha que lindo que acaba esse texto. Ele fala assim, ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Glória a Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha, é isso que você tem que fazer. Pôr a sua esperança em Deus, porque Ele é o seu Salvador e o seu Deus. A sua esperança tem que estar em Deus, porque Ele pode salvar você dessa situação, dessa angústia que está dentro de você, dessa tristeza, dessa depressão, dessa opressão, dessa síndrome do pânico, dessa inquietação, dessa perturbação. Deus é a salvação para essa situação da sua vida. Ele é o seu Deus, o seu Salvador. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Então, ponha a sua esperança em Deus. Que você possa pôr a sua esperança, a sua confiança, né? E como a corça, como começou esse versículo, uma corça suspira pelas águas, assim seja a sua vida, suspirando por Deus, querendo mais de Deus, querendo estar mais perto de Deus, querendo estar mais ali por dentro da palavra, comendo da palavra, se alimentando da palavra, buscando a Deus em oração, porque o que dá vida é a oração. O que dá força, o que gera fé em nossos corações é a palavra. Né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, não ouvir fofoca, não ouvir os maus conselhos, ouvir da palavra do Senhor, a palavra de Deus. Ouvir essa palavra que cura as nossas feridas, que nos traz esperança. Deus
é a esperança. Põe a sua esperança. Espera com confiança, né? Esperança. Esperar com confiança. Crendo, ainda eu vou louvar. Ainda louvarei. Essa situação na minha vida não prevalecerá. Esse deserto na minha vida não continuará. Eu ainda vou louvar, não vou viver olhando, né, para as festas, para o tempo de alegria. Festa é um tempo de alegria que já tive na minha vida. Eu vou olhar com confiança no Senhor, minha esperança vai estar no Senhor, porque Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e haverá o futuro para a minha vida. Eu ainda vou festejar, não vou precisar viver olhando para trás o que eu vivi de alegria no meu casamento, ou na minha vida financeira, no meu trabalho, ou dentro de mim, né, no meu corpo, na minha mente, na minha saúde mental. Eu vou olhar que ainda eu vou louvar a Deus. Haverá uma grande festa na minha vida de alegria, onde eu vou poder me alegrar e dizer: a minha esperança sempre foi o Senhor. Eu tive altos e baixos que realmente eu pensei, até cheguei a pensar: onde está o meu Deus? Como meus adversários falavam. Mas eu orava, eu buscava a Deus, eu meditava na palavra. Ele era a minha esperança e nele eu confiarei. Eu depositei a minha confiança, porque o meu Salvador vive, o meu Redentor vive, e ele se levantará por mim. Então, que essa situação que você está vivendo, esse deserto, né, não seja o momento de você largar, né, não quero saber mais de Deus, não. Seja um momento de você falar, quando você estiver na angústia, assim, as pessoas, seu pensamento, vier aqueles pensamentos: onde está o seu Deus? Você fala assim: olha, meu Deus, Ele é fiel. Passa céus e terra, a palavra dele não passa. Eu ainda vou louvar, porque está escrito que eu ainda vou louvar. Eu ainda haverá festa na minha vida. Para cada dia de vergonha, de choro da minha vida, haverá dupla honra. Eu estou servindo ao Senhor. Muitas vezes vem os pensamentos: ué, cadê se serve a Deus? Cadê? Não, eu estou sendo fiel a Deus. E Ele é recompensador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu estou buscando o Senhor, não estou buscando para mostrar nada para ninguém. Eu estou buscando porque o meu desejo é estar perto de Deus a cada dia. E essa situação não vai me sucumbir. Essa situação não vai me destruir. Essa situação será para mostrar que Deus ainda salva, que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus é a minha esperança. Mas não se esqueça, né? O que dá força, dá vida para você é a sua oração. Não é a sua lamentação, né? A sua comiseração, que fica: que dó de mim, ninguém me ama, ninguém... Não, é a sua oração, o seu posicionamento. Quando vierem os pensamentos: não vai dar certo, fala: não, eu vou louvar a Deus. As coisas vão dar certo, porque Deus é a minha salvação. Ele está comigo. A minha esperança está firmada na rocha, não na areia. Está firmada em Deus, na palavra de Deus. E eu vou viver um tempo novo, né? Agora está o inverno na minha vida, mas virá a primavera, onde as flores vão se abrir, onde eu vou poder cantar o canto de alegria e dizer: só o Senhor é Deus. Ele continua sendo um Deus verdadeiro, que ainda produz milagre, que está todos os dias com aqueles que estão na palavra, que estão com Ele. Porque muitas vezes a gente quer de Deus, mas não está firmado em Deus, a gente não ora, né? Porque aqui ele fala, né, que a minha oração é que me dava vida. Quer dizer, quando ele estava mais triste, mais abatido, em vez dele ir lá e ficar se lamentando, ele ia orar. Quando via aqueles pensamentos, né, não vai dar certo, ele falava: não, a minha esperança está no Senhor, eu ainda vou louvar, eu vou louvar. Situações não vão prevalecer para sempre. Haverá mudança, que você possa saber que Deus é com você. Se você está como nessa passagem do Salmos 42, né? Até perguntando: por que esse abatimento na minha vida? Por que esse sofrimento? Angústia
Parece que está até pelos poros da minha pele. Estou tão angustiado. Saiba que ainda você o louvará e dirá: Deus fez na minha vida. Deus continua Deus, porque Ele faz. Ele é o Deus que produz a esperança, que produz a salvação. Deus te ama. E é essa palavra que eu tenho para você nesse dia. Que você se levante aí, declarando. Né? Não comece a declarar: Deus não me ama, nem ouvir, né, as vozes. Cadê seu Deus? Ouça a voz de Deus que diz: você ainda me louvará. Haverá festa para a sua vida. Alegria, porque festa é alegria, né, gente? A gente festeja, haverá ainda muito do que comemorar, muito do que se alegrar pelo que Deus vai fazer na sua vida. Um tempo novo vem aí, a primavera se achega e as flores brilharão e você dirá: o Senhor continua fazendo e faz por mim e por você. Deus abençoe. Ele é o Deus que te ama, que está de braços abertos e diz para você: você ainda o louvará. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, guarde e proteja a sua vida. Deus abençoe.